7 dicas para você procurar a escola perfeita para o seu filho. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e hoje eu vou falar sobre como você pode procurar a escola ideal. Quais são os critérios para você procurar uma escola ideal para a tua criança? Nesta pandemia que nós estamos vivendo, eu tenho visto muitos pais questionarem as escolas onde os filhos estão matriculados. É claro que nem todos os pais podem questionar, porque nem sempre mudar de escola é uma opção. Principalmente aquelas crianças que estudam em escolas estaduais, municipais, enfim. Mas mesmo esses pais andam questionando a postura da escola, porque agora os pais têm a oportunidade de estudar com os filhos dentro de casa. E eles estão observando, vivendo as dificuldades dessas crianças. Isso tem sido muito importante para os pais entenderem o que essa criança passa diariamente na escola. Quando a gente fala de escola, estamos falando de um assunto complexo, polêmico. E quando a gente fala de TDAH e escola, estamos falando de uma briga eterna, um conflito eterno. Parece que são duas palavrinhas que não são amigas, que não caminham juntas, infelizmente, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é: nem toda escola será boa para o teu filho, independente se é uma escola particular ou pública. Existem escolas públicas que são muito preparadas para receber as crianças com necessidades específicas e tem escolas particulares que também são muito preparadas. Mas muitas escolas públicas estão mais preparadas do que as escolas particulares. Então não é uma regra, eu tô pagando aqui uma fortuna para o meu filho estudar e a escola não tem preparo, não dá respaldo. Sim, porque o fato de você pagar não significa que você vai ter um ensino de qualidade, que sua criança vai conseguir se desenvolver bem, certo? Então o pagar não é uma regra. Não significa que você está pagando por um serviço e vai receber aquele serviço maravilhosamente bem. Infelizmente, é assim que funciona. Então você precisa saber como escolher uma escola ideal para o teu filho. E mesmo que você esteja numa situação onde você não há possibilidade, não existe a possibilidade atual de você mudar o teu filho de escola, ainda assim você pode utilizar essas 7 dicas para entender se essa escola está oferecendo o que o teu filho precisa, tá? Vamos às dicas. Primeira dica: converse com a coordenação, com a diretoria da escola. Você precisa ter esse contato estreito com os líderes da escola. Você precisa entender se essa escola já recebeu crianças com transtornos de aprendizagem, se já recebeu crianças com TDAH, como é que essa escola funciona. Você precisa ter essa confiança. A comunicação entre você e a diretora e a coordenadora, ou o diretor-coordenador, tá funcionando? Tá bacana? Esse é o primeiro ponto, e é um ponto muito importante que vai sustentar todos os outros, tá? Segunda dica: entenda o funcionamento das salas de aula. Quantos alunos tem na sala de aula? Quanto mais alunos, mais prejudicial ficará o ensino da tua criança. Lembre-se, o teu filho tem uma dificuldade atencional importante. Então, se ele está numa sala com muitos alunos, 30, 40 alunos, isso vai prejudicar demais o aprendizado dele. Ele vai ter mais dificuldade de se concentrar, ele vai ter mais dificuldade de aprender. Então, o ideal, qual é o cenário ideal? Que as salas sejam menores, menos alunos. E é muito importante que você saiba se o professor que ficará responsável pelo teu filho, se ele tem conhecimento do TDAH, ele já teve
teve alunos com TDAH anteriormente? Ou alunos com outros transtornos de aprendizagem? Como que é a vivência, a experiência desse professor? Você obter essas informações não significa que você está desvalorizando o papel do professor ou duvidando da capacidade dele, de forma alguma. Você obter essas informações é muito importante e sustenta o que vai acontecer ao longo do ano, ao longo daquele ano letivo, daquela aprendizagem. Você, mais do que ninguém, sabe as dificuldades do teu filho. E você sabe que não vai ser fácil. Então, quanto mais preparado estiver o professor, melhor para todo mundo, inclusive para o professor. Ele precisa se preparar porque ele vai ter grandes desafios ao longo daquele ano. Então, é muito importante para ele também entender o que virá pela frente. Terceira dica. Você precisa saber qual é o posicionamento da escola e do professor em relação à medicação. Eu já tive contato com escolas que se posicionam totalmente contra a medicação e acabam influenciando no tratamento, porque julgam, opinam, dizem aos pais, né? Olha, que absurdo, teu filho tá tomando tarja preta, e piriri, parará, enfim. Um julgamento totalmente sem sentido. E também já tive escolas que se posicionam a favor, mas que tem um posicionamento muito radical, do tipo, o teu filho só entra na escola se ele estiver medicado. E aí também não é por aí, certo? Então você precisa entender qual é o posicionamento da escola em relação à medicação e entender se esse posicionamento está de acordo com o teu posicionamento. Se vocês estão em sintonia, trabalhando em harmonia, se vai dar para caminhar lado a lado aí durante o ano. Quarta dica. A escola tem uma política para tratamento de crianças com transtornos de aprendizagem? Quais são as regras? Quais são os protocolos que a escola utiliza? Porque não adianta, às vezes a escola tem uma fala. Ai, nós aceitamos, nós acolhemos, mas não tem estrutura. E não tô nem falando de estrutura física. Tô falando de dar um ensino adequado para os professores, uma qualificação adequada para os professores, oferecer recursos alternativos para as crianças, como provas adaptadas, um tempo maior para fazer as atividades. Ou seja, a inclusão, ela precisa sair do papel. Não dá para ficar só na fala bonita, naquela coisa linda de se ouvir. Não, precisa ir para a prática, tá? Então você precisa entender quais são as políticas daquela escola, porque isso muda. E isso é muito velado. Geralmente a escola tem isso por escrito, né? Então, olha, no caso de crianças com transtorno de aprendizagem, a conduta é essa, XYZ. Podemos pensar em desenvolver um programa específico para essa criança. Então, olha, sua criança gosta e se beneficia de uma prova adaptada, então vamos fazer uma prova adaptada. E às vezes as adaptações são muito simples. Eu tenho uma paciente que a adaptação que ela recebe na prova é a letra da prova ser maior. A atenção dela fica mais focada, ela consegue se concentrar melhor, simplesmente deixando a letra da prova maior. Coisas simples, absolutamente possíveis de serem implementadas na rotina da criança. Mas a escola precisa estar o quê? Disponível a isso. E você precisa entender qual é a política da escola em relação aos transtornos de aprendizagem, em relação ao TDAH. Quinta dica. A escola garante uma comunicação entre escola, pais? Parece óbvio isso que eu tô falando, né? Mas não é. Muitos pais têm muita dificuldade em marcar uma reunião com o diretor, com a coordenadora pedagógica, com a professora. As escolas muitas vezes dificultam esse acesso dos pais
com a escola, o que é um absurdo. Você precisa garantir que a comunicação ela seja assim muito facilitada, que você tenha acesso, que se você quiser ir na escola um dia à tarde para dar uma olhada para ver como é que estão as coisas, se você quiser acompanhar o teu filho até a sala de aula num dia de prova, que ele tá muito ansioso, que ele tá muito nervoso, enfim, a comunicação entre vocês precisa estar muito bem sintonizada e você precisa ter acesso à escola, ao professor, enfim, aos líderes, né, coordenação e tudo mais, para ajudar no desenvolvimento da aprendizagem da tua criança. Sexta dica: a escola recebe os profissionais que atendem o teu filho? Porque, por incrível que pareça, muitas escolas não recebem os profissionais. Dificultam o nosso acesso. Eu quero marcar uma reunião com a professora e eu fico meses para marcar uma reunião com a professora. Você precisa conhecer, entender a disponibilidade dessa escola, da direção, da coordenação, em receber os profissionais e, mais do que receber, colocar em prática as orientações que esses profissionais passam. Porque também só receber e fingir que não tá acontecendo nada não vai adiantar, né? Então precisa receber sim, mas precisa colocar em prática as orientações, certo? E sétima dica é: quantos alunos com dificuldades, com transtornos de aprendizagem estão inseridos na sala do teu filho? Porque vamos imaginar que esse professor, ele tenha recebido a missão de ter 5 alunos com TDAH numa sala de aula. Você já pensou o desafio? Você com um filho em casa já fica doida, pedindo socorro. Imagina um professor com várias crianças e dentre essas crianças, algumas com dificuldades de aprendizagem, com transtornos de aprendizagem. TDAH, dislexia, descalculia, enfim. Sem falar das outras comorbidades, né? TOD, TEA, enfim, de outros problemas, de outras questões. Às vezes o professor não dá conta. E é óbvio que ele não dará conta, porque ele é um ser humano. E as nossas capacidades são limitadas. Ter o conhecimento das necessidades específicas das outras crianças é muito importante, porque isso vai influenciar no quanto a sua criança vai receber atenção, no quanto a sua criança vai ser atendida nas necessidades específicas que ela apresenta. Quanto mais crianças dentro de uma mesma sala, quanto mais crianças com transtorno de aprendizagem, pior. Porque o professor não vai conseguir dar a atenção, uma atenção de qualidade para todas as crianças. Então, é importante que isso seja balanceado, né? E você pode verificar isso com a coordenação, com a direção, enfim, e até mesmo com o professor. Bom, tá aí 7 dicas que vão direcionar a sua escolha de uma escola ideal para o teu filho, ou 7 dicas que você pode utilizar para avaliar se a escola atual do seu filho é a escola correta, certo? Me conta o que você achou desse vídeo. Até mais!